Fé inteligente, coisa de crente. Louva em casa, onde quer que esteja. Cuida da vida, vida é em Cristo. Ama os irmãos em comunhão na igreja. Crente como a gente, fé inteligente, visão espiritual. Crente como a gente, fé inteligente. Fé inteligente, coisa descrentual. Crente como a gente, fé inteligente. Queridos, a paz de Deus, graça e paz, a paz do Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor seja na vida de vocês. Shalom, sejam bem-vindos ao Crente Como a Gente. E aqui nós estamos num episódio novo. Lembra que eu comentei com vocês que eu ia começar a trazer algumas entrevistas diferentes aqui? Que ia vir um parceiro novo para o canal? Então nós trouxemos aqui hoje e estamos aqui com o Fábio Ciribelli. Seja bem-vindo, Fábio. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Quero também aqui dizer shalom, graça e paz. A paz do Senhor Jesus. A paz, graça e paz. A paz de Deus a todos. É a paz que excede todo o entendimento. A paz de Deus. É bonito isso, né? Com certeza. É bonito isso. E Fábio, nós somos apresentados fomos apresentados um ao outro pelo nosso querido irmão Eliseu, tá? Uma pessoa fantástica, infelizmente não conseguiu estar aqui com a gente hoje para participar desse bate-papo, mas vai ter outras oportunidades. Fábio, a gente vai falar um pouquinho dessa marca aqui de café, Café Ciribelli. E o pouco que nós conversamos, tá? Ele vem da época das fazendas de café lá em 1890 e poucos. É isso aí. Até a Bovespa em São Paulo, é isso? É isso. Nós vamos fazer uma viagem no tempo aqui hoje, né? Vamos Contar sobre isso. Contar um pouquinho da história do Café Ciribelli também. Isso é nome de família, Ciribelli. Nome de família. Nome de família. Vamos contar um pouquinho do nome Ciribelli. Mas antes de mais nada, eu queria que você me contasse um testemunho. Eu gosto de começar com uma obra, né? Eu vou contar uma obra, então, que aconteceu. Meu pai sempre contava conosco, para nós, e vocês vão ver que hoje, no decorrer da história, vocês vão ver que a família Ciribelli sempre foi uma família muito humilde, mas uma família cheia da graça e da misericórdia do nosso Deus. Meu pai tinha por volta de 8 anos de idade, morava ali em Muriaé, na zona da Mata Mineira, na roça. E num dia, pela madrugada, o meu pai foi acometido de uma febre terrível. E essa febre que meu pai teve não foi uma febre qualquer. Essa febre, meu pai entrou numa condição de ter delírios. E meu pai começou a gritar para o meu avô que ele estava sendo sugado, que a terra estava abrindo e levando ele. Ele estava no estágio de delírio. Naquela hora, o meu avô, um homem de Deus, temente a Deus, não tinha muito o que fazer. Arriar cavalo, charrete, para até chegar na cidade, meu pai talvez teria falecido. Meu avô, como um homem de Deus, naquela oportunidade, ele servia a Deus na casa de oração do Divisório. Divisório é um distrito de Muriaé. E meu avô, então, disse à minha avó, Isabel, coloca o véu e vamos orar a Deus. Naquela oportunidade, parece que foi hoje, parece que foi agora. O meu avô
ajoelha com a minha avó naquela sala de uma casa de esteio, uma casa muito humilde. E meu avô, então, apresenta o meu pai em oração junto com a minha avó, e naquele término daquela oração, meu pai estava liberto por completo. Interessante que meu avô faleceu, eu tinha 15 anos, e meu avô sempre falava 2 versículos para nós, depois meu pai também falava sempre esses 2 versículos para nós, e a gente carrega isso. O meu avô falava assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao adversário, e ele fugirá de vós. Amém. O meu avô também dizia assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo ele vos exaltará. Amém. Você sabe que isso daí é sabedoria, né? O princípio da sabedoria começa no temor de Deus. Como está escrito lá em Provérbios. E Fábio, e como é que começa a família Ciribelli aqui no Brasil? Conta para nós aí. Tá. Em 1895, meu bisavô, Pascoal Ciribelli, ele sai da cidade de Fagnani Castel, província de Cosenza, na Itália, com 16 anos, e desembarca no Porto de Vitória junto com seus primos. Não veio pai, não veio mãe, não, só veio eles. Desembarcam no Porto de Vitória, Espírito Santo, e dali eles são levados para as fazendas de café em Muriaé. Lá, o meu avô, com 16 anos, com 19 ele chega com 16, com 19 ele já estava casado, ele casou-se, constituiu família, e a minha bisavó, junto com ele, tiveram 17 filhos. Uau! Um deles, o meu vô Salvador. Meu vô também casa-se cedo e tem, junto com a minha avó, a avó Isabel, 13 filhos. Um deles, o meu pai. A família, então, fica em Muriaé até por volta de 1950, 50 e pouquinho, quando eles migram para São Paulo para tentar a vida. Interessante que naquela oportunidade, meu avô, a família do meu avô, todos eles serviam a Deus na casa de oração, e um primo do meu pai, deles, convidou então eles para vir para São Paulo, e quem convidou era um cooperador, um primo dele que era cooperador na congregação cristã no Brasil. Interessante que a família chega e vai morar na cidade Kemmel. Onde fica a cidade Kemmel? Extremo leste da cidade de São Paulo, na divisa ali com Poá. Ali a família cresceu, e ali ainda hoje, toda aquela região, a gente tem nossos parentes. Ali então começa a família Ciribelli aqui em São Paulo. Interessante que quando eles chegam aqui em São Paulo, a sua maioria dos meus tios, ninguém tinha estudo, né? Estavam na roça. Meu pai, por exemplo, meu pai foi servente de pedreiro, vendeu perfume na feira, vendeu tapete, né? Meu pai casou-se e foi morar no fundo da igreja Assembleia de Deus,
na estação ali de Itaquaquecetuba. Essa igreja tem até hoje. E naquela oportunidade, quem era o pastor daquela igreja era o pastor Orlando de Paula. Meu pai, então, foi morar no fundo dessa igreja. E foram poucos tempos que ele morou ali. E assim Deus o abençoou. Ele comprou um terreno ali próximo do Jardim Romano. Eu me lembro que a minha rua, onde eu nasci, em 1970 eu nasci, eu me lembro que a minha rua ela terminava, até hoje termina dentro do Tietê. E eu costumo dizer que eu nasci na várzea do Tietê. Né? Qualquer garoa que dava aquela região, ela enchia d'água. É importante também dizer que, mesmo sendo humilde, mesmo com uma situação desfavorável, todos sempre servindo a Deus, com muito temor a Deus, muito. Meu pai sempre músico na igreja, maestro de coral, de orquestra. Naquela oportunidade, quando eu nasci, nós éramos da Assembleia de Deus. E importante que meu pai sempre carregava também esses 2 versículos que meu avô sempre falava para nós. O tempo vos exaltará. No tempo oportuno, debaixo da potente mão de Deus, ele vos exaltará. Eu me lembro, Tiago, que nós tivemos uma infância difícil. Eu ia perguntar isso agora. Então, pergunte. Era a próxima pergunta. Como é que foi a infância? Porque a gente sabe que na zona leste de São Paulo, né, ainda hoje é um lugar, embora tenha melhorado bastante, sim, mas ainda é uma região difícil, que tem algumas dificuldades. É uma região que está distante de onde tem as principais contratações ali, está distante do centro de São Paulo, né? E eu, na década de 80, morei em Hortolândia aqui. Eu tô com 45 anos, você tá com quanto, Fábio? 10 a mais. 5. Eu, em 85, morava em Hortolândia, aqui no Jardim Santa Clara do Lago. Eu lembro que não tinha esgoto, não tinha asfalto. Quando chovia, o ônibus não conseguia, não tinha tração, tinha que jogar pedra nas ruas pro ônibus poder ter tração e levar o pessoal. E era assim, era difícil pra caramba. Eu lembro disso. Como é que era lá pra vocês? Nossa infância foi difícil, né? Então, minha mãe, só para vocês terem uma ideia, para dar água para a gente, quando a gente morava ali no Jardim Romano, próximo ali da Vila Itaim, minha mãe tirava a água do poço, coava-se numa fralda, depois fervia. Né? Fui em Graxate, depois mudamos ali para a região do Cangaíba, na Penha, em 1974. 78, 79 eu já era em Graxate. Meu pai fez uma caixinha de madeira. Eu engraxei sapato ali na região da Avenida do Cangaíba, né? Próximo da Igreja Católica ali. Tem uma igreja ali, eu engraxava ali. Vendi muito geladinho na feira, nas feiras de sábado, de sexta-feira, feira de domingo. O geladinho ele tem Juju. Geladinho, Juju. Geladinho, gelinho, chup-chup, din-din. Tem um monte de nome, né? E a infância é difícil, não pensa que... É lógico que era um outro tempo também. Minha mãe faleceu também muito cedo, né? Muito cedo. Minha mãe faleceu com 42, 43 anos de idade. Mas uma coisa boa, viu, Tiago? Na minha infância, já com meus 7 para 8 anos, eu já era músico na casa do Senhor. Você já falou mais de uma vez sobre música, né? Eu percebo que a música desperta um brilho no seu olhar toda vez que você fala. Hoje você é poliinstrumentista, você toca um instrumento só, você é oficializado em um instrumento, mas toca vários. Como é que é? Conta essa história aí. Antes de falar qual instrumento eu toco, é importante dizer, aqui também tem um testemunho, né? E aqui vai mais uma. Eclesiastes 3. O tempo não é seu.
permita-me, Tiago, eu estou sentindo de falar isso aqui. Você que está me assistindo, você que assiste as lives, os podcasts do Tiago, saiba, querido, querida, Deus não lê na tua cartilha. Se você parou aqui para assistir este vídeo, saiba de uma coisa. Deus tem o tempo certo e oportuno na tua vida. Eu tinha 7 anos, eu já era músico na igreja. Meu pai me ensinou através do Bona. Né? Naquela época, meu pai falava assim, eu vou trabalhar, quando eu voltar eu quero a lição 4, 5, 6 e 7. Se não desse, apanhava. Era assim, né? Era fácil, né? E a gente aprendeu a música. Me lembro que com 14 para 15 anos, eu estava na escola, no colégio, e eu tinha um professor de educação artística, professor alto, bigodudo, falava grosso, andava rápido. E eu sabia que ele era da congregação e tocava violoncelo. E ele também tinha uma escola de música. E eu sempre, depois que eu comecei a ter aula com ele, eu acabei pegando uma grande amizade com ele. E um dia ele falou assim para mim, Tiago, ô Ciribelli, um dia você vai tocar com a gente na congregação. E saiu andando. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse professor está falando? Na oportunidade eu fiquei feliz, ao mesmo tempo temeroso, porque eu já frequentava uma igreja. O tempo passou. Passou-se muito tempo. Passou-se aproximadamente 34 anos. O Senhor me chamou nessa graça. E quando o Senhor me chamou nessa graça, eu falei, não vou tocar, não quero mais fazer nada, só quero ficar ali sentadinho no banco. Eu falei, não quero mais mexer com música, não quero mais fazer nada. Mas não foi assim que aconteceu. E eu me lembro que quando criança, ali na Avenida Cangaíba, tinha uma congregação. Hoje essa igreja está numa rua paralela, uma transversal. E eu me lembro que no ano de 77, 78, poucas pessoas tinham carro. Só tinha carro quem tinha dinheiro mesmo. Os demais ninguém tinha. E a gente, para ir para a igreja, Tiago, passava na frente dessa igreja, sabe? E eu e meus irmãos vinha sempre correndo na frente do meu pai e da minha mãe para parar na frente da congregação para ficar ouvindo a orquestra. E eu falava pro meu pai assim, né? Ô pai, eu quero tocar aí, ó. E meu pai não falava nada, mas falava, vambora, vamos para nossa igreja, vambora. Porque a gente estava a caminho da nossa igreja, onde a gente frequentava. Pois bem, o tempo passou, tive aula com esse professor disse um dia que eu ia tocar na congregação, passou-se seus 34 para 35 anos, o Senhor me chamou, mas eu também falei que não queria mais tocar, que queria ficar quietinho, até que alguém do ministério veio almoçar comigo e falou, olha, eu estou sentindo de Deus de dizer alguma coisa para você. Eu falei, pois não. Quem tem colocado a mão no arado não pode mais olhar para trás. Você já viu o arado da ré? E ele falou, toca, volta a tocar. Você vai ser canal de bênção na terra. Minha esposa estava grávida. E ele falava assim, ó, o teu filho vai nascer, ele vai ser músico. Eu cheguei, conversei com o encarregado, ele falou assim, olha, vem aí tal dia que vai ser o GEM, o grupo de
ensino musical. Quando eu cheguei lá no GEM, o encarregado falou: ô, irmão, estamos felizes com a tua vinda aqui. Eu falei: amém, irmão. Olha, eu tenho uma péssima notícia e uma boa notícia. Eu falei: pois não, irmão. Chegando assim já, ele falou: a péssima notícia é que o irmão que dá aula de clarinete, ele faleceu. E o sepultamento dele foi hoje. Aí eu falei: e a boa agora? A boa é que aquele monte de criança ali, ó, tá esperando o irmão pro irmão dar aula. Porque o irmão que faleceu dava aula para eles. Eu toco clarinete. Glória a Deus. O tempo passou e eu fui oficializado. E aí eu voltei lá naquela igreja lá do Cangaíba, que eu gostava, que eu passava quando criança, que eu queria tocar lá dentro. Lembram? Pois é. Eu fui naquela igreja num sábado congregar. E eu levantei para testemunhar. E quem estava na tribuna? O professor? Atendendo. O culto? O meu professor. Senhor. O senhor levantou como ancião, o irmão Afonso. Ele viu as palavras da boca dele se cumprir. Isso. Você sabe que, às vezes, nós somos usados como instrumentos de profecia, né? E muitas vezes o profeta nem vê a profecia se cumprindo. Não. Que privilégio o irmão Afonso teve, hein? Que privilégio. Afonso. Eu fico impressionado com essas coisas. Ô, Fábio, antes da gente continuar, você vai entrar para mim na sua história com um café agora, né? Eu vou servir aqui pra gente. Prestem atenção. Essa daqui, ó, deixa eu cortar para mim aqui. Essa daqui, ó, é a cápsula de café Ciribelli, né? Então ela vem aqui 10 cápsulas, né? Café torrado e moído, tá? Acidez média, encorpado, suave, doçura natural, aroma intenso. Aí é um café, um bourbon amarelo. E ele é de torra média. Então a gente vai tirar 2 cafés aqui. Amém. Tá bom? Deixa eu voltar aqui na nossa câmera central. Deixa eu ver aqui. E, Fábio, onde que a gente pode encontrar o Café Ciribelli? Conta pra mim. Café Ciribelli você vai encontrar lá no nosso site, www.cafeciribelli.com.br. Você vai encontrar também nos links do nosso Instagram, Café Ciribelli. E você também pode pedir através do nosso Zap 11 92 97292 5929. Repetindo, 11 97292 5929. O café da cápsula é um bourbon amarelo com 86 pontos. Então, vamos lá então que eu vou agora. Você sabe que essa maquininha aqui é nova, né? Coisa boa. Você sabe que essa maquininha eu comprei aqui pra esse episódio. E é uma maquininha que nós vai levar aqui. Então eu vou regular a primeira dose dela, tá? Tá bom. Então vamos lá. Então, às vezes o pessoal vai ver eu segurando apertado aqui. Vai perguntar: o que você tá fazendo? O que você tá segurando apertado é automático? Não, eu tô regulando a dose do café aqui, né? Olha a fumacinha subindo, que coisa bonitinha, né? Esse daqui é uma dose de 50 ml. Isso. Perfeito. Coloração do café, a espuma que ele faz. Você comentou que a espuma quer dizer que um café novo, é isso? A hora que a gente estava fazendo os outros? É um café novo, né? O café aqui, a gente viu alguns métodos, né? A gente viu a prensa francesa, o coar e o Aeropress. E agora aqui estamos na cápsula de pressão aqui, né? É pressão também. Fábio, por favor. Deixa eu servir o meu aqui. Agora já tá regulada já, né? O primeiro café dela foi um café Ciribelli, hein? O primeiro café dessa máquina aqui, um café
Ceribelli para a gente poder degustar aqui no podcast. E eu não tinha provado ainda, tá? O café em cápsula. Vai provar Eu agora. provei o torrado, provei o em pó. E vou provar agora o de cápsula aqui. Ó, vou dar o meu parecer aqui, hein? Acho que ele deu algum tilt aqui, mas vamos lá. Bom ótimo café. Ó, uma espuma bem densa, tá? Uma espuma bem densa aqui. Fica parecendo quase que um cappuccino aqui, né? É isso. Isso é uma característica da cápsula. Da cápsula e do café, né? Um bourbon amarelo. É um café bem suave. Um café suave. Um café gostoso. Agora sim, eu vou dar uma exagerada aqui. Eu trouxe aqui também um chocolatinho. Eu trouxe um chocolatinho pra gente provar aqui. Eu gosto de um café com chocolate. Antes era aquelas mentinhas, né? Aquela embalagem verdinha. Eu encontrei esse daqui, um chocolate ao leite. Sim. Né? Gostoso também. Tá? Eu sou um fãzão de chocolate, meu. Vamos lá. Como que começa, Fábio, agora? A gente já conversou sobre o café Ceribelli, já provamos a cápsula aqui. Como que começa a história do café Ceribelli? Conta pra gente agora, por favor. Bom, eu tinha um grande sonho de trabalhar na Bolsa de Valores de São Paulo ou na BMF Bovespa ou na antiga BMF, né? Em 1999 eu consegui entrar na BMF, que era aquela gritaria. As pessoas ficam com o telefone. Eu compro a 10, eu vendo a 20, saiu a 10, saiu a 20, comprador a 30, vendedor a 40. Era isso. Eu fui trabalhar lá dentro, que era o meu grande sonho. E 10 anos depois, além de ser funcionário da B3, da Bolsa, né, hoje B3, eu era atleta também da B3. Em 2010, a véspera de eu ir correr a maratona do Porto, na cidade do Porto, eu fui acometido de uma depressão e uma crise de pânico muito forte. E essa enfermidade me pegou de uma certa forma que foi muito doloroso. Eu viajei para o Porto, não corri a maratona, mas para vocês terem uma noção, eu viajei à base de Stilnox, que é um remédio para dormir, Lorazepam e Pondera, um antidepressivo. Quando eu volto de Portugal, eu conversando com a minha esposa, nós compramos um pedacinho de terra em Atibaia para colocar o pé no chão, para distrair. Uma propriedade de 3 mil metros quadrados. E quando a gente compra essa propriedade, então, a gente começa a plantar árvores, frutífera, horta. E aí eu falei, poxa, meu pai e meu avô sempre falaram do café, sempre... Eu vou plantar aqui 3 pezinhos de café. E eu planto 3 pezinhos de café lá em casa. E quando eu planto esses 3 pezinhos de café, dá licença. Quando eu planto esses 3 pezinhos de café, todo final de semana, eu vou e tacar adubo neles. Um certo final de semana eu cheguei lá, estava esturricado, preto, seco.
Mas eu não me deixei se abater. Agora eu não plantei 3, plantei 6. Passou mais um tempinho, eu plantei 12. Passou mais um tempinho, eu já tinha 30. E quando eu vi, eu já tinha 200 pés de café dentro dessa propriedade. Interessante que Deus trabalha de uma forma que a gente nem imagina. Nesse interim, eu trabalhava na área de crédito da B3, dessa oportunidade, e eu passei então a cuidar dos armazéns de café da B3, cuidar da parte creditícia desses armazéns. Interessante que eu estou plantando um pouquinho de café e agora eu vou cuidar dos armazéns de café. Não era coincidência. Era Jesuscidência. Interessante que eu ia nesses armazéns, precisava conversar com alguma pessoa, diretor, gerente e tal. Eu conversava, mas eu queria sempre conversar com o chão do armazém. Com quem estava recebendo os cafés, de onde estava vindo, qual que eram as fazendas. E ali eu comecei a aprender alguma coisa, ficar de olho. Até então eu só tinha 200 pezinhos de café, coisa pequena. E o negócio foi tomando corpo, tomando corpo. Daqui a pouco eu não tinha mais 200, eu já estava com 400 pés de café. E um diretor da bolsa ficou sabendo dessa história e ele chega para mim e fala assim, cara, eu queria experimentar o seu café. Eu falei, mas como? Eu não tenho empresa, não tenho saquinho, não tenho embalagem. Ele falou, coloca lá e me traz. E quando eu levo para ele esse café, que ele experimenta, ele falou, nossa, que café bom, que legal. Esse café precisa estar aqui dentro da B3. E dentro da B3 tem 3 cafeterias de uma padaria muito famosa em São Paulo. E ele falou assim, daqui um mês nós vamos fazer uma reunião com essa padaria para a gente colocar o seu café. Eu falei, mas como assim? Ele falou, corre atrás, abre empresa, faz sua... Um mês depois, estava nós lá conversando com essa rede de padarias. E lá então entrou o meu café pela primeira vez. Eu não era muito conhecido na bolsa, né? Mas todo mundo começou a pedir meu café. Eu me lembro que eu ia trabalhar, eu morava em Santana, moro até hoje, e de Santana até a bolsa, umas 4, 5 estações de metrô. Eu ia trabalhar com 2 sacolas de feira na mão, cheias de café. E quando era por volta de 10 horas da manhã, já não tinha mais café. No outro dia eu falava, pedidos agora só para outro dia. O negócio foi tomando corpo. Na oportunidade, eu torrava numa bolinha. Para quem é do interior, para quem é da roça, sabe. Torrava numa bolinha. Tudo começou numa bolinha. O negócio foi tomando corpo, foi tomando corpo. E agora eu, então, compro um equipamento um pouco maior. Na bolinha, você torra 1,5 kg. Esse outro equipamento que eu comprei, você passei a torrar 5 quilos. Eu torrava por dia nessa máquina maior, no máximo, estourando 70 quilos. E o negócio foi tomando corpo, tomando corpo. Os funcionários da bolsa foram comprando, as empresas ligadas à bolsa passaram a pedir meu café, as cafeterias em volta da bolsa ficaram sabendo, também começaram a pedir meu café. O negócio foi tomando corpo. Foi tomando corpo, foi tomando corpo. Até que a minha esposa falou, não dá mais para a gente ficar torrando café na área de churrasqueira. Porque tudo isso aqui era um improviso, na área de churrasqueira. Não dá mais para a gente ficar invasando na nossa cozinha. Tudo isso na minha casa de veraneio. Então, nós se preparamos e construímos uma torrefadora. Um prédio de 120 metros quadrados, com equipamentos de ponta.
que você viu na filmagem, nós torrando. Depois eu posso até te passar uma filmagem para você ver a gente torrando. E hoje nós torramos. Temos capacidade de torra de 12 toneladas mês. Temos equipamentos que nós fazemos seleção de grãos. Temos equipamentos que nós descascamos os grãos. Tem equipamentos para envasamento, tem equipamento que faz a parte de moagem, tem equipamento que faz a parte de sela. E em abril de 25, vai fazer um ano agora, nós, em acordo com a B3, nós decidimos pela nossa saída da Bolsa, debaixo da palavra. E aqui eu quero contar um testemunho rápido. Sim. Eu gosto de testemunho. Rápido. Eu tinha conversado com o meu diretor e ele falou assim, não, tua proposta está de pé, pode ficar tranquilo. Eu só vou comunicar a direção da Bolsa e daqui tal dia eu te dou a resposta. Passou o dia que ele ia me dar a resposta, ele não me deu. Segundo dia, ele não me deu. Terceiro dia eu já estava preocupado, ansioso. Eu fui andar lá na rua São Bento. Quem conhece ali no centro? Estou eu andando sozinho, cabeça baixa, pensativo. Será que é isso mesmo? Será que vai acontecer? Nós já tínhamos ido buscar a palavra, eu e minha esposa. E o Senhor mandou a palavra num dos lugares que nós fomos buscar. O Senhor mandou lá em 2 Samuel, se não me falha a memória, 8. Quando Davi usa de benevolência para com os da casa de Jonathan. E sobrou quem? Mefibosete. E Davi fala assim, vai lá buscar onde ele está. E onde ele estava? No lugar de terra seca, chamado Lodebar. Lodebar é o lugar que você chora e a mãe não vê. Lugar dos excluídos. Lugar dos excluídos. E muitas vezes nós somos levados para lá. E o Senhor exortava na palavra, hoje eu te tiro de Lodebar. O teu tempo lá se encerra, porque eu tenho uma grande obra contigo. E eu entendi então a palavra. E aí estava eu caminhando na rua São Bento, preocupado se eu ia ter a resposta, se eu não ia ter a resposta. Mesmo tendo a palavra, você vê como a gente é falho e fraco. Estava eu andando, daqui a pouco aparece na minha frente um senhor de estatura alta, cabelo bem grisalho, olha para mim, para bem na minha frente, assim, para mim e fala assim, a paz de Deus. Eu olhei para ele, levantei meus olhos, falei, amém. Ele falou, você me conhece? Eu falei, não. Ele falou, eu também não te conheço. Mas o Deus que eu sirvo manda te dizer, volta para o teu trabalho, porque a tua resposta já chegou. Assim diz o Senhor. Saiu da minha frente e seguiu a viagem dele. Eu volto para o meu trabalho, subo para o meu andar onde eu trabalhava. Quando eu abro o meu notebook, está lá a mensagem. Fábio, prepara a tua saída. A tua proposta foi aceita por inteiro. É isso que Deus faz. Ô Fábio, você comentou que tudo começou com a permissão do Senhor numa depressão. É. Né? E aí você vai compra um lugar para botar o pé no chão, né? Botar o pé na terra, né? É. E você conta para mim também que tudo começou com 3 pés de café. É. E aí se você for olhar, o número 3 é um número forte também. É. Porque são 3 que testemunham no céu. O Pai, o Espírito e a Palavra. A palavra é Cristo. O homem é dividido, depende. Quem acredita, né? Eu acredito na tricotomia, né? Com certeza. Então, corpo, alma e espírito, né? Nós vemos o operar de Deus
da nossa vida. Então você vê, permitiu uma depressão, depois permitiu que seus 3 pés de café morressem, você não desistiu, né? Esse é um dos pontos principais pro cristão. Tá? Ser valente, não foi eu que te mandei, o Senhor é contigo. Amém. E hoje estamos aqui hoje falando de um café Ceribere, que foi fruto de oração, que foi confirmação de palavra. E até uma profecia no meio da rua, né? Com certeza. E eu pergunto para você, Fábio, agora. Eu fiquei sabendo, existe um café aí famoso no meio gospel, né, no meio evangélico, é o café profeta, né? Uhum. E eu fiquei sabendo aqui que esse daqui é o café do céu. Conta para nós como é que é essa história. Tem um cantinho especial. Conta para mim essa história aí. É verdade, queridos. Assim, o que nós temos hoje, tudo que nós temos, na verdade, nós só temos o direito de cuidar. Mas nada é nosso. Desde a minha vida. A minha esposa, meu filho, meu casamento, minha casa, tudo, meu ministério. Eu só tenho o direito de cuidar, mas tudo é dele. E nós, então, criamos no meio do nosso cafezal um lugar que antes de nós tirarmos qualquer grãozinho de colheita, nós nos prostramos. Eu, minha esposa, meu filho e quem estiver conosco colhendo. E lá assim nós suplicamos a Deus. Levamos a Deus a nossa gratidão por esse momento tão especial de poder colher alguns grãos de café. E pedindo a Deus para que você, quando vá tomar esse café, seja abençoado. Que a bênção, a misericórdia, a graça, o amor invada o seu coração de uma forma sobrenatural. É isso que a gente pede. E aqui tem uma coisa tão importante. Todo café que entra também na nossa propriedade, antes de ele adentrar aos nossos estoques, é ajoelhado a Deus e levado aos céus uma oração, solicitando que Deus abençoe pela sua infinita misericórdia e coloque a graça e a misericórdia. Eu fico emocionado. Eu também. Desde a primeira vez quando você me contou essa parte aí no processo de colheita do café, e mais eu tenho visto, né, as pessoas, porque a Bíblia fala que para nós fazemos como se estivéssemos fazendo para Deus. O trabalho, o ajudar, tudo que nós vamos fazer aqui nessa terra, fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. E são poucas as pessoas que têm uma história dessa. Eu recebi um vídeo ontem, depois eu vou te mostrar que era que a gente acabar esse bate-papo, de um culto que foi feito numa usina de cana de açúcar aqui no sul do país. Rapaz, que coisa linda. E aí você fala para mim que você, a sua família e quem vai trabalhar na colheita se ajoelha em reverência a Deus, agradece pela plantação, agradece pelo tempo da colheita. E pede ainda para que Deus, na sua infinita misericórdia, coloque o sabor. E acrescente a paz, o amor em quem vai consumir esse café. É isso. Fábio, que? É isso. E assim eu posso dizer uma coisa para você, Thiago. Quantas vezes a gente se ajoelha ali para orar, para pedir a Deus, suplicar, e Deus inunda o nosso coração. E Deus
derrama algo na nossa vida ali que a gente não sabe, a gente só sente aquela alegria do céu. A gente não consegue dimensionar o que Deus está fazendo, vai fazer e aonde tudo isso vai chegando. É importante lembrar que o tempo não é nosso. Muitas vezes, Tiago, o pessoal falava assim para mim: você é louco? Você vai sair de uma empresa dessa? 25 anos aí dentro. O tempo não é seu. O tempo é de Deus. E aqui eu lembro do versículo que o meu avô falava, meu pai. E quando meu pai faleceu, eu atendi o seu funeral e eu tive a oportunidade de citar esses 2 versículos. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar? O que é se sujeitar? Não adianta falar, eu me sujeito. Mas quando Deus pede, você faz. Então, se você não faz, você não se sujeita. Existe uma coisa que a gente fala: ah, Senhor, meu Deus e meu Pai. Só pode chamar Ele de Pai quem realmente é filho. E só é filho dele quem o obedece. E meu avô falava assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o adversário. E ele vai fugir de vós. Eu me lembro que o meu avô sempre falava assim, a gente era menino, a gente gostava de ficar junto dele, abraçava ele, e ele falava assim, tinha algo pitoresco, meu avô não tinha um dos dedão do pé, meu avô não tinha, porque o carro de boi cortou, tirou o dedo dele. E ele falava assim: humilhai-vos, meninos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque no tempo certo ele vos exaltará. A exaltação nessa vida é passageira, irmãos. Queridos, você que nos assiste, sinto de falar isso, irmão Tiago, me desculpe. A exaltação aqui nessa vida é passageira, mas tem uma exaltação que todos nós buscamos, que não é aqui nessa terra. É a exaltação eterna com Ele. Tudo vai passar, querido. Tudo vai passar, o inverno não é para sempre, o deserto não é para sempre, mas depois do inverno tem a primavera, depois do inverno vai ter a primavera, vai ter flores. Eu quero te dizer algo nesta manhã, eu quero te dizer algo nessa tarde também para você: o sol da justiça vai brilhar na tua vida, o sol da justiça há de brilhar. Tem promessa de Deus aí? Tem promessa? Se pega na promessa, a promessa é dele, não é sua. Pode passar dias, mais dias. Talvez a tua geração não veja, mas se Deus prometeu, vai cumprir. Eu me lembro quando meu pai contava esse testemunho para nós, Tiago. Meu pai falava assim: olha, quando eu fui me casar, na véspera do meu casamento, no dia do meu casamento, eu falei: Senhor, fala comigo. E ele abriu a palavra e Deus falou com ele: pode a mãe esquecer do filho que amamenta? Está lá em Isaías.
De sorte que essa mãe, se ela se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. E o Senhor, Senhor, eu sei que é o Senhor que fala comigo, mas se é o Senhor mesmo, confirma na palavra. E lá vai meu pai na palavra, e o Senhor fala assim: não faltará a farinha e o azeite da panela. Irmãos, passamos muitas dificuldades, é verdade, não passamos fome, mas no tempo certo o Senhor exaltou meu pai, o Senhor levou meu pai para o seu reino de glória, levou minha mãe para o seu reino de glória. Hoje todos nós servimos a Deus, toda a casa serve a Deus, o Café Ciribele tem crescido, a obra tem crescido, mas primeiro, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o adversário. Como é difícil, irmão. E por poucas coisas, trocamos a nossa bênção, trocamos aquilo que Deus quer nos dar por um pratinho de lentilha e perdemos a grande essência de estar vivendo o melhor de Deus. Ô Esaú, não troca a tua primogenitura não, filha. Não vale um pratinho de lentilha. Confia na promessa do Senhor. Confia no Senhor, Fábio. O Senhor sabe o que é melhor pra gente. Os nossos planos são limitados. A nossa ideia de vou fazer, vou acontecer. Tiago falava, que isso, irmãos? Se Deus permitir, se Deus quiser, se Deus ajudar, eu vou. Se Deus me ajudar, eu vou. Se Deus permitir, eu vou. Antes de mais nada, Fábio, seja feita a vontade do Pai. Não a nossa. Nossa é limitada, Fábio. Nós somos egoístas. O Senhor não. Eu acho interessante que a nossa língua, né, diferentemente do grego, a gente não consegue separar sem um contexto, né, as palavras, o significado do amor, né? Porque você tem o amor ágape, que é o amor fraternal, que é o amor sacrificial, que é o amor de Deus pelo homem, né? Depois você vai ter o amor eros, que é o amor entre homem e mulher, e o amor filos, tá? E na nossa língua a gente não consegue separar esses tipos de amor sem um contexto, igual tá na tradução original. E quando você vê o amor do Senhor para conosco, eu vejo muita gente aí, Fábio, falando de culto antropocêntrico. Mas na palavra está escrito que Deus amou o homem a tal ponto de dar o seu único filho para morrer por nós. Olha o tamanho desse amor. O unigênito do Senhor desceu a essa terra para pagar os nossos pecados, porque nós não tínhamos e não temos condição de suportar a ira de Deus. Jesus Cristo suportou a ira de Deus, desde o primeiro pecado, que foi a desobediência. Olha a consequência da desobediência que aconteceu lá no Éden. Olha a consequência de não se sujeitar ao Senhor e dar ouvido a vozes estranhas. Deram ouvido a vozes estranhas lá atrás. Olha a consequência disso hoje. Morre primeiro um cordeiro para dar vestes. E depois morre o nosso Senhor para dar salvação, o Cordeiro Imaculado, aquele que tira o pecado do mundo. Deus é bom demais, Fábio. Forte. Deus é bom demais o tempo todo. Amém. Por mais que a dúvida venha, a tristeza vem, às vezes você fala assim, Senhor, onde é que tu tá? Quantas vezes, Fábio, eu já me peguei ajoelhado conversando com Deus, falei, Senhor, cadê? Cadê?
Na minha oração de comunhão, eu botar meu joelho no chão e falar: Senhor, eu tô desacreditando das promessas, Senhor. Senhor, eu tô duvidando da tua palavra, Senhor. A única coisa que eu tenho é a tua palavra, a única coisa que eu tenho é a tua promessa na minha vida, Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Não deixa eu vacilar, Senhor. E aí sobe o irmão para pregar a palavra e fala assim: vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Salmo 125. Aqueles que acreditam no Senhor serão como os montes que nunca se abalam. Amém. Então, assim, a nossa força está na fé no Senhor. Amém. E quem dá a fé? É. O próprio Pai. Então, oremos uns pelos outros, né? Para a gente poder superar isso aqui nessa terra. Com E certeza. Fábio, e antes da gente encerrar, eu quero fazer mais uma pergunta para você. Sim. Você tem uma visita guiada lá em Atibaia. É. Vamos falar um pouquinho disso daí e depois eu vou colocar na legenda aqui como é que faz para entrar em contato para poder agendar uma visita guiada. Tá bom. Visita guiada do Café Ciribelli acontece lá na Fazendinha Novo Horizonte, em Atibaia. Começa às 9h30 da manhã. A próxima visita guiada vai ser no dia 11/4, onde nós recebemos os nossos convidados, servimos um café da manhã delicioso, tem bolo de chocolate, bolo de milho, bolo de laranja, pão de queijo com carne seca, pão de queijo com goiabada, pão de queijo com queijo, pão de queijo com doce de leite, chipa, croissant, vários lanchinhos, tem café, né? Tem refrigerante, suco. Depois a gente conta a nossa história, vai andar no meio do cafezal. Vamos passar pela parte de beneficiamento do café, vamos visitar o mirante do Café Ciribelli, onde você vai ter a oportunidade de ver a Pedra Grande de Atibaia, uma ponta da Serra da Mantiqueira. Depois nós vamos torrar um café para você, delicioso. Vamos mostrar todo o nosso processo de torra. Visitaremos o Museu do Café Ciribelli, onde a gente tem algumas peças dos nossos bisavós, nosso avô, quando o Café Ciribelli começou, e terminamos na loja do Café Ciribelli, onde temos vários produtos para você se desfrutar dele. Como é que você se inscreve? No Instagram do Café Ciribelli ou no site do Café Ciribelli. Lá tem um link do dia para a visitação do dia 11/4. Se você não conseguir, você pode mandar mensagem no Zap 11 9 7292 5929. Lembrando que só são 30 pessoas que nós recebemos nessa visita, tá bom? Deus abençoe. Obrigado pela participação. Obrigado pelo momento aqui de compartilhar as boas... Eu gosto das boas conversações, sabe, Fábio? Eu gosto desse relacionamento que nós temos entre irmãos, de falar das coisas de Deus, de mostrar o quanto Deus é bom na nossa vida, o quanto Deus move caminhos, Deus cria caminhos, o quanto Deus faz. Eu gosto dessas boas conversações, elas edificam, né? E nós estamos aqui hoje em mais uma boa conversação. Amém. Eu que agradeço essa rica oportunidade. A minha comum é em Santana, em São Paulo, Rua Daniel Rossi. Sou músico, casado com a Andréia, pai do Vitor Henrique. Vitor Henrique tem 15 anos, está estudando violino. E eu quero agradecer imensamente o Thiago pela rica oportunidade e deixar duas situações que estão aqui no meu coração. Fala em Salmos, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Provai e vede. Guarda isso no teu coração.
Deus tem o melhor para você. Mas tem Deus para te dar. Não adianta você ficar discutindo, mas eu perdi as galinhas, perdi o cachorro, o porco, porque levaram isso e aquilo. Mas tem Deus para te dar. Deus abençoe. Deus abençoe. E nós ficamos por aqui. Na descrição do vídeo vai ter o link para quem quiser provar o café Ciribelli, Com certeza. para quem quiser desfrutar desse produto maravilhoso, um café extremamente gostoso. E a gente vai conversando, nós vamos ter muito mais conteúdo. O Café Ciribelli vai estar com a gente aqui no podcast Crente Como a Gente. Tá? Amém. A gente vai estar divulgando, fechamos uma parceria aqui. E é isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Tamo junto. Abraço. É finito. Deus abençoe, queridão. Você me faz chorar aqui, pô.